A gente então agora vai para a palestra do nosso convidado, que é o Dr. Rodrigo Fontinelli, e na sequência da palestra a gente abre o debate. Dr. Rodrigo Fontinelli, caso possa ficar, fique à vontade também, tá? Você também está convidado para o debate, e aí a gente, quando começar o debate, eu vou aqui explicar as regras, mas antes disso, queria agradecer demais a presença do Dr. Rodrigo Fontinelli. O Fontinelli é controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Não é uma função simples, né? Ele traz para a gente um olhar do que seria ou do que é um programa, o controle de integridade, transparência e tantos outros temas envolvidos no entorno do compliance e da controladoria como tal, com o olhar do serviço público para aquele mercado privado. O Dr. Fontinelli tem uma larga expertise e formação na área de compliance, né? É um servidor público de carreira, é um grande referência nacional, com também uma larga formação e uma sólida formação acadêmica. Então, Rodrigo, é um prazer recebê-lo aqui, agradecer pela tua agenda, pela sua disponibilidade, e somos aqui todos ouvidos para escutar as tuas palavras. Fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, obrigado, Rodolfo, pelas generosas palavras aí. Na sua pessoa, eu queria cumprimentar todos da SG, parabenizar aí pelo evento. Parabenizar e cumprimentar também a Stephanie, Renato e Bruno, não apenas pelas apresentações, mas também pelo prêmio, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo. A gente sabe que quando chega a ganhar algum prêmio é porque alguma coisa a gente fez certo nos últimos tempos, né? Então, parabéns aí por todo esse avanço. Bom, eu vou, né, trazer a minha ideia aqui, também não atrapalhar muito o evento, então uns 30, 40 minutos aí no máximo, a gente falar um pouquinho do que o setor público, principalmente o setor público mineiro, tem feito e vê essa integração em relação ao compliance com as empresas. E uma segunda parte da minha apresentação, eu quis trazer aqui um dos grandes riscos de integridade, pelo menos na minha visão, e tem totalmente aderência a essa relação público-privada, que é o conflito de interesse, né? Então, vou trazer aqui alguns slides sobre conflito de interesse e algumas, talvez até dicas, né, do que uma empresa não deveria fazer com o setor público em termos de relacionamento, mesmo quando com boas intenções, porque isso pode acabar atrapalhando ali alguma relação. Então, deixa eu compartilhar aqui já para a gente começar. Bom, pessoal, por se tratar, né, de uma agenda institucional, e para aqueles que não conhecem, a CGE basicamente tem esse propósito muito maior do que simplesmente fazer auditoria ou esse relacionamento que a gente tem entre as que a gente chama de macrofunções do controle, então uma corregedoria, transparência, integridade, dentre outras, mas sim ser integridade e eficiência por uma sociedade melhor. Isso é o que a gente busca, isso é o que nos move a estar trabalhando todos os dias. E a gente tem duas grandes missões que eu poderia resumir em relação ao que está escrito aí na tela. A gente precisa combater a corrupção, e por vezes a gente é mais conhecido por essa parte da nossa missão institucional, mas a gente também precisa agregar valor, apoiar aquele gestor que quer fazer o correto, né? E principalmente de forma preventiva, e aí sim a integridade tem uma força muito grande em relação a isso, é o que a gente tem tentado fazer aqui. Eu dividi a apresentação basicamente em três pontos. O primeiro ponto, né, que eu costumo trazer uma parte mais provocativa, por que que eu preciso disso, né? Atualmente, a gente pode pensar isso de duas formas. Uma que eu acho que seria a mais ideal, é a gente entender o nosso papel em relação ao mundo como um todo e por que a importância do compliance, da integridade em relação, seja numa empresa, seja no setor público. Hoje a gente é cobrado pela sociedade. O setor público já era, sempre foi, né, cobrado, e agora não, mas talvez nas últimas 2 décadas ele tenha aumentado essa cobrança de não simplesmente a empresa buscar o lucro, mas ela ter um papel ali na sociedade. Aí o ISD, o ESG, vem com uma força cada vez maior em relação a esse tipo de necessidade, né, da empresa se movimentar em relação a essas entregas também, não apenas buscar o lucro de qualquer forma, mas isso vocês já estão cansados de saber. Quando a gente vem para... E a outra pegada é justamente a imposição legal, né? Então, tem
um compliance officer conhecido aí, amigo, que diz que tem os 3 Cs, né, do compliance. A empresa ela pode implementar o compliance pelo constrangimento, né, que seria o primeiro C. Então ela foi pega em algum ato lesivo e aí ela é obrigada, precisa implementar esse compliance. O segundo C seria a própria comodidade, né? Que tá todo mundo fazendo, então vamos fazer também, porque aí a gente segue aí esse caminho essa onda, né, de compliance. E o que a gente sempre busca é a convicção, né? O C de convicção, ou seja, faz sentido para mim ter um bom programa de compliance. Isso não é só para fora, não é só para inglês ver, mas isso me ajuda a entregar, sim, os meus resultados, né? Ajuda não apenas a não fazer aquilo que é errado, mas também fazer aquilo que é correto. Então, pegando uma definição, né, de programa de compliance mais lato sensu, a gente acredita, né, nessa possibilidade aí de mais convicção e menos constrangimento ou comodidade. Mas, em termos de legislação, claro, a gente tem o impulsionador do compliance aqui no Brasil, justamente a lei anticorrupção, que a gente chama, a 12846, apesar de 2013, na vigência a partir ali de 2014, e basicamente ela atua, né, em 3 grandes eixos, né? Eu vou focar hoje no integridade, mas a gente tem que lembrar também, na integridade, né, mas a gente tem que lembrar também que a própria legislação ela prevê os processos de responsabilização de pessoa jurídica, né, caso seja cometido, e aí, claro, com uma responsabilidade, trazendo essa responsabilidade objetiva para essa seara, e aí, claro, se essas empresas cometerem atos lesivos, mas também trouxe a possibilidade de celebração de acordos de leniência, né? Desde 2015, na esfera federal, aqui em Minas, desde 2021, a gente já vê, 2020, melhor dizendo, a gente já tem essa possibilidade, né, de celebração de acordos de leniência. Só dando um cenário bem rápido aqui de Minas, né? Hoje a gente já tem mais de 26, mais de 25, né, 26 processos concluídos no estado, né, diversas dezenas de empresas sancionadas, mais de 11 milhões ali de multas aplicadas, e o que nos coloca, junto com o acordo de leniência, que eu vou falar logo em seguida, nos coloca na terceira, sendo o terceiro estado que mais aplica a lei anticorrupção, né, sendo que quando nós chegamos aqui, né, o início do governo Romeu Zema, ali em janeiro de 2019, a gente tinha um processo apenas concluído, né, de sanção relacionado à LAC, né? Como eu falei também, existe a possibilidade de acordos de leniência. Também estruturamos, quando a gente chegou aqui, nem eu, nem o Sérgio Pessoa, né, que é esse à esquerda, que é o advogado-geral do Estado, não existia uma possibilidade de acordo de leniência dentro da administração pública estadual, porque não existia uma área para fazer isso, tá? Existia, claro, uma previsão legal, mas não existia essa área. Nós criamos aqui na CGE, que é quem tem uma competência legal para fazer para celebrar esses acordos, mas trouxemos a AGE, da importância e o próprio conhecimento deles, trouxemos para fazer esse trabalho junto com a gente, e hoje nós temos, né, uma satisfação em dizer que já celebramos 5 acordos de leniência, já mais de 400 milhões em termos de ressarcimento, multa e danos morais coletivos, né, em relação a essas 5 empresas. Então, é uma forma, sim, da gente reaver, né, aquele recurso para aquelas empresas, aquele recurso daquelas empresas que acabaram cometendo ali algum ato lesivo. Temos outros aí em andamento. Mas o foco aqui é mais, né, programas de integridade, como a própria legislação acaba trazendo, né, a nomenclatura que a lei traz, essa definição aí do decreto, que vocês estão cansados de saber, mas eu vou trazer aqui dentro da aplicabilidade no Estado, né? Uma coisa que sempre me incomodou muito no setor público em relação a algumas temáticas é a gente cobrar da empresa uma coisa que a gente não faz, né? E logo que eu cheguei aqui, a gente estava iniciando esse processo, né, de integridade e tudo, e estava também uma discussão se a gente o Estado de Minas, né, ia fazer como outro, obrigar que as empresas tivessem, né, programas de integridade para contratar
com o setor público, não tem nenhum problema em relação a isso, mas entendia naquele momento que a gente precisava sim de fazer o nosso dever de casa primeiro, né? E a gente estava muito incipiente nisso. Mas hoje não, hoje a gente tem uma política mineira de promoção da integridade. Essa temática é tão cara para o governo e para o próprio governador, pessoalmente, que ele alçou isso a uma política, foi o primeiro estado, decreto de maio de 2022, que transformou o que era antes só um plano mineiro de promoção da integridade a uma política mineira, né, para demonstrar a importância da temática para o governo de Minas e para o estado de Minas de forma geral. Dentro dessa política, a gente tem um projeto que eu acho bem interessante, que é o Valores e Práticas do Governo de Minas, nosso jeito de ser e fazer. E esse slide resume bem aquilo que nós esperamos dos servidores, dos 317 mil servidores do estado de Minas Gerais. Com 5 frases. Eu costumo dizer que ele é uma síntese de um código de ética ou de conduta da administração. Se, né, os servidores fizerem isso, do estagiário ao governador, passando, claro, pelo controlador, se nós fizermos o que está nessas 5 frases, né, e não fizermos o que está nessas outras ali do lado direito, a gente tem uma chance boa de estar ali cumprindo e entregando a nossa missão, né? Então, a gente combate a corrupção, trabalha com integridade, atua com proatividade, responsabilidade, a gente não faz, né, não coloca interesses pessoais e de grupos acima do coletivo, também não atuamos com inércia e morosidade, dentre outros, né? Então, isso aí é um farol, vamos dizer assim, que a gente busca que todos os servidores sigam. Apenas, né, para vocês entenderem que não tem tanta diferença do programa, né, de compliance de vocês para o nosso, que a gente chama de um programa de integridade. A gente tem os eixos ali de compromisso com a integridade, mesmo porque isso já está lá no decreto que regulamentou a lei anticorrupção. Lá embaixo, né, promoção da cultura de integridade, também 10 entre 10 palestras que a gente faz ou escuta, né, sobre a integridade, fala de cultura, porque é dessa forma que a gente realmente consegue melhores resultados, perpassando aí, né, por gestão de riscos, conflito de interesse, transparência, dentre outros. Em relação à cultura, a gente acredita bastante nisso, a gente tem aplicado, né, o que a ciência comportamental já nos traz de bom, vamos dizer assim, né? Então, a gente usa algumas técnicas de nudge justamente para tentar. Essa primeira que a gente fez foi em 2019, essa campanha ficou bastante conhecida, né, tentando resgatar ali aquele comprometimento mesmo do servidor. Então, fizemos uma campanha com esse mote: a imagem da sua instituição vem do exemplo que você dá. E aí, aqueles que, porventura, já vieram na cidade administrativa nos últimos 5 anos, se depararam com essa campanha nos espelhos de elevador, de banheiro, etc. E este ano passado, melhor dizendo, vai completar um ano agora em maio, a gente começou com a segunda fase, com esse outro lema, né, como você se comporta é o que importa, mas também buscando, né, aprimorar essa questão ali da integridade, também usando frases de efeito, né, tanto nos elevadores como nos próprios espelhos da cidade administrativa. E para o setor público, né, a gente criou aí um sistema, o CISP-MPI, uma criação nossa da CGE mesmo, que hoje já está em diversos órgãos, entidades do estado todas, mas de outros municípios, outros estados também já pegaram código-fonte com a gente, para facilitar, né? O que a ESG faz muito bem aí, facilitar ali a forma de condução. No nosso caso, a gente tem 4 módulos, né? Então, você formula o programa de integridade pública dentro desse primeiro módulo, depois executa. A segunda linha, né, tem o papel ali de monitoramento, e a terceira linha, que aí são os nossos auditores, esse papel de avaliação, né? Então, são 4 módulos, um sistema bem simples, bem objetivo, mas que tem dado um resultado legal. E aí, como eu falei, né, depois que a gente trabalha, alguns reconhecimentos começam a aparecer, né? Recentemente, no final do ano passado, meio do ano passado, na verdade, né, um documento da ONU, né, colocou ali a CGE Minas como destaque, e Minas, né, como destaque na promoção de integridade, principalmente voltada ali a contratações e licitações de contratos administrativos, né? Então, foi uma surpresa boa para a gente, né, ser reconhecido num documento tão importante, referência aí na nossa área.
E em termos de transparência, né, aqueles aí que são de Minas estão cansados de saber, né, os nossos avanços em relação a isso. Hoje, Minas é o único estado que está nas 3 primeiras colocações dos 3 principais rankings de transparência. Então, a gente está na primeira colocação no ranking da CGU, na segunda colocação no ranking da Transparência Internacional e ficamos na terceira colocação nesse ranking bem recente dos tribunais de contas, mas no nível mais alto, né, que é o nível diamante, ou seja, tudo que a gente precisa ter em termos de transparência, segundo a Tricom, a gente já possui, né, aí ficamos alguns décimos ali em relação ao segundo e o primeiro, mas é importante, mais do que ranking, a gente ser reconhecido como fazendo o nosso papel, né, o nosso dever de casa, e a gente sabe que a transparência, não vou falar que é o principal, porque todos são importantes, mas é um importante eixo para um bom sistema ali de integridade. Já para a última parte ali da minha apresentação, aí é mais uma provocação, né? A gente acaba vendo em alguns, e não só no setor privado, mas também no público, né? Alguns programas bonitos, bem feitos em partes, né? Mas esquecendo de um papel fundamental, que eu vi que vocês não esqueceram, vocês 3, né, que ganharam, que é a gestão de riscos, né? E eu costumo brincar com esse videozinho, alguns de vocês já devem conhecer, né? A gente implementar um programa de compliance sem gestão de riscos é a mesma coisa que esse indivíduo aí que está fazendo um esporte radical acha que está bastante seguro, né? Mas, na verdade, está correndo sérios riscos, né? Então, a base para um bom programa aí de compliance é você conhecer os seus riscos de corrupção, de integridade, dentre outros, né? E é sobre isso que eu quero trazer aqui uma reflexão. Claro, a gente tem diversos tipos de riscos de integridade, mas eu vou focar aqui em um que talvez seja o que a gente mais tente regular, e existe, né, uma legislação, tanto na esfera federal, uma lei relacionada a conflito de interesse, como na esfera estadual, conseguimos há quase 2 anos termos o nosso decreto de conflito de interesse, mas a ideia aqui é expor esse problema, né, que vocês conhecem, e basicamente a gente tentar ali, né, minimizar esses riscos aqui de conflito de interesse, sem esquecer que existem diversos outros, inclusive nessa relação aqui público-privado, né? O conceito não precisa, né, falar para vocês, mas né, quando a gente está falando de interesse público-privado, que acaba, o conflito de interesse, melhor dizendo, é público-privado, que acaba regendo a própria 12.813, que é a lei de conflito de interesses, mas vocês mesmos, né, no setor privado, existem conflitos de interesses, né, entre empresas e dentro de uma própria empresa, né, aquilo que o próprio funcionário quer e aquilo que a empresa desejava a forma que ele agisse. Então a gente já pode buscar ali, né, a própria 37.001, que já vem com outras definições. Mas eu queria me concentrar um pouco, né, nessas tipologias aqui. Eu gosto bastante desse estudo do Dragomir, de 2017, que eu adaptei ali com algumas questões, mas em síntese, né, o crédito todo para ele. E ele basicamente ele sintetiza bem nesse slide, né, que é o seguinte: o que está aqui nos extremos, né, proteção de ativos, imparcialidade, produtividade, confidencialidade, é o que a empresa busca proteger, né? São alguns valores que a empresa busca proteger, assim como o setor público. Na figura central nós temos, né, o colaborador, no caso aqui, né, do setor público, servidor, no caso, né, de vocês, funcionário, como queiram chamar, que pode, eventualmente, né, gerar ali um conflito de interesses em relação e colocar em risco esse valor, né? Então, por exemplo, ele pode usar, né, talvez o mais simples aqui, ele pode usar para fins pessoais algo que é da empresa, algo que é do setor público e que não deveria ser utilizado dessa forma, né? Então, um conflito de interesse entre o que ele quer e o que a empresa ou a própria organização pública deseja, tá? Mas ali não precisa necessariamente de um outro ator, né? Ele tem, e aí começa, né, já a ficar mais complexo, perigoso, vamos dizer assim. Ele pode ter e aí isso vale muito até mais para o setor privado. Ele pode ter ali uma necessidade ou querendo se movimentar dentro de um próprio setor, né? E aí ele pode
por exemplo, pegar informações privilegiadas, alguma informação sensível que vocês não gostariam, obviamente, que isso fosse para o concorrente ou para qualquer outro terceiro, e ele, em busca de uma remuneração ou até mesmo um novo emprego, ele compromete essa confidencialidade, né, passando essas informações para eventuais concorrentes. A gente tem no terceiro, né, em termos de produtividade, algo que pode sim, né, acontecer, e infelizmente acontece, por exemplo, não é só esse o caso, mas vou dar um exemplo mais clássico, né? Uma pessoa, eu acabo me relacionando, né, com uma subordinada minha, né, e a gente tem essa relação ali íntima, e aí, só que eu sou responsável por fazer a supervisão dela, e eu vejo que ela não está produzindo como deveria. Mas também, como é que eu vou chamar a atenção dela se, né, à noite nós estamos lá em casa, estamos jantando, etc., e a produtividade fica comprometida por causa de um interesse ali individual, né, desses dois atores, quando, na verdade, o chefe deveria sim cobrar, né, fazer essa supervisão não viesada, ou seja, cobrar da forma como a empresa como um todo ela gostaria que cobrasse qualquer funcionário, né? Mas esse conflito de interesse acaba comprometendo. E a gente tem talvez o mais difundido e até mais regulado, né, ou regulamentado, que é a questão da relação com os próprios contratantes, né, e a imparcialidade que a gente gostaria, tanto na área de licitação, por exemplo, no órgão público, como na área de compras aí, numa empresa, o que a gente quer é tempestividade, né, economicidade na aquisição, eficiência, etc., né? O que pode atrapalhar essa imparcialidade, né? Um presente, um suborno, uma comissão, isso, infelizmente, existe, não apenas no setor público, mas também nas relações aí entre o setor privado. E aí, para isso, a gente precisa, né, tomar cuidado, né, com essa situação. E aí a gente entra, né, naquilo que o diagnóstico é esse, né? Como a gente pode evitar, sem nenhuma pretensão de ser exaustivo nesse, é, nesse slide, mas são algumas formas que sim ajudam a gente a evitar algumas ou quase todas desses problemas que eu acabei de falar, né? Um bom código de conduta, isso sim ajuda, desde que as pessoas conheçam, né? Vou trazer daqui a pouco algumas formas da gente, algumas boas práticas, né, em relação a isso também. Então, eu posso ter o melhor código de conduta, mas isso é divulgado internamente na minha empresa ou no próprio setor público, né? As pessoas conhecem aquilo que está escrito, então esse é o básico, né? Eu preciso ter, por melhor que seja, né, 90% dos meus colaboradores, a gente sabe, né, e até por estudos de ciências comportamentais, que sempre vão existir aqueles que querem fazer, né, o mal feito, cometer a irregularidade, então eu tenho que ter um canal de denúncias para que o cidadão ali do bem que possa comunicar esses desvios, seja um desvio ético, ou seja até mesmo algo maior, como uma corrupção. Só que não adianta ter um canal de denúncia se eu não investigo, né? Senão ele vai cair no descrédito. Para que as pessoas vão perder o seu tempo e até, dependendo, correr risco de denunciar se vai ficar por isso mesmo, né? Vai cair numa caixa de e-mail ali, ouvidoria, domínio da empresa e ninguém vai fazer nada. Então, eu preciso também tratar, né, essas denúncias que chegam por meio de uma boa investigação interna o que a gente chama, né, de um onboarding seguro e ágil. Será que quando, né, eu vi, acho que foi o Bruno, né, que colocou uma das melhores empresas ali para trabalhar, possivelmente, né, vai ter isso. Mas será que quando o meu colaborador entra, né, independente da posição, entra na minha empresa ou até mesmo no setor público, é dado a ele, né, o que se espera, não é só mostrar o código de conduta, mas todas as informações necessárias para que ele exerça o seu trabalho de forma eficiente, efetiva e principalmente íntegra, né? Então, esse onboarding é, é, é importante também quando as pessoas estão ali chegando, e claro, uma recorrência, né? Às vezes o cara tem 30 anos de empresa, já perdeu muito do que precisava ainda, e a gente pode resgatar isso, né, em eventos ou coisas do tipo. Possibilidade de consulta, esse é um ponto no setor público é um ponto bastante importante, e eu sempre cito o meu exemplo pessoal em termos de consulta, né? Quando a gente chegou aqui, o Conselho de Ética Pública ele estava há 4 anos sem se reunir, então basicamente estava parado, a gente resgatou esse conselho e ele além de, claro, apurar eventuais
infrações éticas cometidas pela alta administração do governo de Minas Gerais, ele dá a possibilidade da gente consultar, caso tenha uma dúvida se aquilo é conflito de interesse ou não. E isso pode acontecer, né? Então, diversos riscos de integridade, eles só acabam se concretizando por uma conduta, né, dolosa mesmo ali do indivíduo. Mas nepotismo, por exemplo, e conflito de interesse, não, né? Pode ser, sim, um caso, acaba a pessoa, um desconhecimento, né? Então, a possibilidade de consulta, voltando para o nosso tema conflito de interesse, ela é importante. E em 2019, né, eu fui convidado, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, ela ganhou um contrato com uma empresa pública aqui de Minas, fui convidado, ela ganhou sem falar meu nome, obviamente, né, ela ganhou pelo mérito da Fundação Dom Cabral e tal, só que eu sou professor de GRC lá, então eles me chamaram para eu dar essa capacitação. E aí eu fiquei em dúvida, obviamente que seria fora do horário de trabalho, preservando toda a questão de sigilo, né, do meu cargo, claro, mas eu fiquei em dúvida por estar dentro da minha competência legal, né? A CGE, eu, enquanto controlador, tenho uma competência na administração direta e indireta, em termos de abrangência de atuação. E aí questionei o CONSET, né, o Conselho de Ética Pública, e não foi uma surpresa, falaram que eu não poderia, né? Realmente eles entendiam que existia, sim, conflito de interesse, mesmo sendo uma capacitação, né? Mesmo sendo na minha parte ali de docência e tal, mesmo eu não tendo, o meu nome não tendo influenciado em nada a contratação junto ao poder público, mas mesmo assim eles entenderam. Tranquilo, óbvio, agradeci a fundação. Então, de lá para cá, já tive diversas oportunidades aqui em Minas, não pego, né? Só pego essas aulas, ou quando é turma aberta, claro, ou quando é um incompany para outros estados, né? Porque aqui entendeu-se que isso geraria sim, um conflito de interesse. E a transparência, né? Um ótimo remédio para diversas questões, dentre elas a própria a mitigação de conflito de interesse. Eu vou mostrar para vocês aqui nos exemplos e boas práticas, justamente um relacionado à transparência, que é o e-agendas do governo federal, né? Não sei se alguém que está nos ouvindo aqui tem esse relacionamento com a União ou tem essa necessidade, mas saibam, né, que toda vez que o setor privado busca, né, o setor público federal, não tem problema nenhum, né, é saudável essa interação, obviamente, mas ela tem que estar num sistema eletrônico de agendas do Poder Executivo Federal. Vários estados têm essa iniciativa, Minas tem, mas não em termos de sistema, né, mas boa parte dos órgãos aqui em Minas, que você for visitar, né, se for alta administração, vai ter que estar essa agenda pública, o que protege não apenas o setor público, mas vocês também, né, do setor privado, né, porque vocês não estão buscando o setor público para cometer nenhuma irregularidade, mas é aquela história, né, da mulher de César, né, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, se não tem problema nenhum, por que não estar numa agenda, né, em transparência pública? Em relação aí a outras dicas, né, em termos de comunicação, né, com o setor público, acho que é interessante a gente lembrar algumas coisas. Peguei aqui esses dois pontos de um documento interessante, relacionamento do setor público-privado da CEINFRA aqui de Minas, né? Então, vai fazer uma comunicação, se é uma comunicação oficial, tente fazer isso por e-mail, né? Ah, mas eu tenho um relacionamento mais rápido ali por WhatsApp. Ok, mas evite áudio, né? A hora que for escrever, pense que esse texto ele pode ser vazado de alguma forma e pode ser interpretado de forma equivocada, né? Então, você está tranquilo em cada frase ali, se for feita, né, de uma forma, se for por algum motivo isso vazar ou ser publicizado, tá tranquilo que aquilo ali não vai parecer que existe algo irregular nessa comunicação, né? Então, tomar esse cuidado, né, entre setor público e privado. Isso vale, claro, da nossa parte para o setor privado também. Já falei dos valores e práticas, mas não deixa de ser ali um ponto de também engraçado. Tinha uma cartilha, eu ia trazer, acho que o slide ficou oculto, eu ia trazer uma cartilha que foi feita, alguns de vocês devem ter visto, uma cartilha da Codenge, usando mineirês, né? Já ganhou vários prêmios aí, tudo foi bastante divulgado. É uma forma, né, para aqueles que não conhecem, depois
eu posso mandar o link. É uma forma da gente divulgar e fazer com que as pessoas leiam, né, o código de ética, um código de conduta, né? Então, a Codenge entendeu ali por bem brincar com essa questão do mineirês, né? Produzida quase toda, né, pelo ChatGPT, como a própria autora lá, a mesma Compliance Officer da Codenge diz, e deu uma repercussão muito legal e fez com que a boa parte ali das pessoas, até fora da Codenge, lessem, né, a cartilha. Claro que existe um código de conduta lá, formal, bonitinho, né, aprovado pelo Conselho de Administração, mas a cartilha acabou impactando mais, né, e atendendo aquilo que a gente sempre fala, né, de código de ética, de leitura, etc. Né? Em termos de dicas finais, né, se eu pudesse, outro dia eu estava dando semana passada, estava dando uma palestra lá para um fundo gestor de ativos lá em São Paulo, né, na Faria Lima. E aí falei, gente, se eu pudesse dar uma dica só em termos de setor privado para o setor público, esse relacionamento, era assim, não dá nenhum presente, entendeu? Não dá nada, não dá viagem, não dá hospitalidade, nada, porque cada vez que vocês fazem isso, por melhor que seja a intenção, gera um movimento da máquina pública, entendeu? Porque o gestor, que é a maioria que quer fazer a coisa certa, fica em dúvida, fica com receio, aí questiona, né, o controle, aí a gente tem que analisar, boa parte das vezes não precisava disso, né? Então, o setor público ele tem interesse em algumas agendas, alguns seminários, alguns eventos e tudo, ele vai por conta própria. É interessante para o setor público, ele vai por conta própria, né? Então, assim, é a dica que a gente sempre dá em relação ao setor público e privado. Isso, isso aqui é um vídeo de combate à corrupção, mas acho que já deu aqui, já esgotou o meu tempo, né? Basicamente, são essas palavras, estou à disposição para ficar aqui, né, até às 11 para a gente debater alguma coisa relacionada aí ao tema. Sigam, né, aqueles que queiram saber mais sobre o nosso trabalho que a gente vem fazendo aqui na CGE, a gente está em todas as redes sociais, também os meus próprios perfis pessoais, né, a gente acaba divulgando bastante coisa relacionada aí ao tema e permaneço aí à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite, Rodolfo, equipe, né, e sucesso sempre aí nessa temática. Obrigado, Fontinelli, pelas palavras. Com certeza foi muito positivo aqui para todos, sobretudo esse olhar, né, por parte do Estado e por parte do setor de controladoria. Muitas empresas, boa parte das empresas tem relacionamento com o poder público. O percentual do PIB de contas públicas é altíssimo. E, de todo modo, ainda aquelas empresas que não têm um relacionamento de venda de produtos ou serviços, ela tem um relacionamento, né, de ser supervisionado frequentemente pelo Estado, desde a licença, o alvará simplificado, né, ou a VCB dos bombeiros, e principalmente aquelas outras que também precisam de licenças especiais para operação, enfim. Então, te agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade para estar aqui conosco. Eu queria compartilhar a cartilha, Montinelli. A cartilha é sensacional. Confesso que eu não conhecia, eu coloquei ali o link no grupo, só um gostinho aqui para vocês, para quem está acostumado com o mineirês. O mineirês o mineirês, a melhor definição do que é o mineirês é o WinZip do português. Então, é assim, quando você quer compactar, olha para o mineirês. Então, muitas pessoas, inclusive fora de Minas, têm muita dificuldade de entender o mineirês, porque a gente compacta tudo, né? Onde você vai, onde eu tô, onde eu vou. Veja que legal. Jeitos de tomar tento e ficar no prumo. Aí tem, vai até onde? Serve para quê? Que normas dão base para esse caderninho? O que é? Sensacional. Para que existimos? Onde olhamos? E o que nós preza? Então, aqui é um exemplo fantástico de uma apropriação da temática de integridade, né, e transformação disso numa linguagem acessível, numa forma divertida e que, obviamente, leva ao objetivo, né, que é compartilhar a cultura, os temas. Muito legal, muito legal. Não conhecia, confesso. Obrigado aí pela referência.